Olá! O Anuário de Segurança Pública, publicado em 2023, é estarrecedor. Está na internet. Quem tiver interesse pode ler, o endereço vai ficar na sua tela. Para resumir nessa introdução, mas a gente vai destrinchar para você. São mais de 10 anos de descontrole sobre armas no Brasil, desafios na segurança pública e no combate ao crime organizado, a reprodução da violência estrutural em presídios e os crimes contra a mulher que aumentaram em todos os cantos do Brasil. Sobre o tema, eu converso no Ponto de Vista com Isabel Seixas de Figueiredo, diretora do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ela é advogada e mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. É um prazer recebê-la aqui no programa, Isabel. Eu queria começar mostrando na tela a evolução em algumas cidades das estatísticas. A gente vai ver as cidades mais violentas do Brasil, dados de 2023. Rio de Janeiro, no topo, a gente não se surpreende. Números absolutos, tá? Salvador, Manaus, Fortaleza, Recife, São Paulo, Maceió, Feira de Santana, Jaboatão dos Guararapes e Belém. Fonte Cinesp, dados de estados e do Distrito Federal. Esses dados representam o que para os gestores que vão competir para dar qualidade na segurança pública? Aline, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma pauta muito importante para essa eleição municipal, né? Eu costumo contar que, infelizmente, a gente ainda ouve prefeitos e candidatos dizendo que segurança pública não é responsabilidade do município, mas é sim. O município tem muito a fazer na segurança pública e esse a fazer está para além da Guarda Municipal. As próprias políticas sociais que são implementadas pelos municípios têm impactos relevantes na segurança pública e essa compreensão é fundamental para que de verdade a gente consiga toda a nossa federação atuando para conseguir reduzir esses índices tão graves que você mostrou. A gente falou na introdução do SUSP, que é o Sistema Único de Saúde, só que para a segurança pública. Educação importa, saúde importa, segurança pública importa. São as 3 pautas estruturantes que o gestor deve focar, se ele quiser ser um bom gestor, e para ser um bom gestor precisa primeiro ser eleito ou reeleito. Como que um gestor se dedica lá na ponta, já que o orçamento é federal e estadual principalmente? Olha, se tem hoje municípios fazendo investimentos importantes em segurança pública, geralmente os municípios que têm guardas municipais, né? Para você ter uma ideia, a gente tem uma quantidade muito grande de municípios, por exemplo, que tem um efetivo de guardas muito maiores do que o efetivo que a PM consegue lotar ali naquele território, né? Então, na prática, tem algumas cidades que a guarda tem um papel ali muito fundamental para a segurança pública, né? Mas acho que para além da guarda, a gente precisa ter essa compreensão de que outras estratégias municipais vão impactar a segurança pública. Exemplos muito simples, né? A gente pode imaginar a questão da iluminação nas vias públicas ou dos terrenos baldios, né? A gente fala muito numa questão de urbanismo social também, né? De como pensar a cidade, pensar o próprio plano diretor da cidade impacta a segurança pública. Então, eu acho que para além, né, desse estrito, a gente acaba muitas vezes pensando em segurança como coisa de polícia, né? Segurança não é coisa de polícia, é também coisa de polícia, mas tem uma série de outras ações que a gente desenvolve, inclusive no âmbito municipal, que vão impactar diretamente no desempenho desses índices de criminalidade e violência. E o que mudou no sistema de segurança pública desde a criação do SUSP em 2018? Em 2018, pois é. Você sabe que quando a Constituição foi feita, em 88, a gente não tinha tanta preocupação com segurança como a gente tem hoje, né? Os índices não eram tão graves e a gente vinha também num período de ditadura militar que, de alguma forma, interditou ali um debate mais aprofundado sobre segurança. Então, quando você vai para a Constituição, você vê lá assistência, educação, saúde, você tem sistemas organizados, né, com as competências
competências, tudo direitinho. Segurança não é um artiguinho assim bem tímido, que quase não fala nada. Em 2018, finalmente foi aprovado pelo Congresso a lei do SUSP, que tenta de alguma forma, como você mesma disse, se espelhar no SUS. Quer dizer, pensar numa lógica sistêmica a partir desses 3 entes federados, União, Estados e municípios, fortalecendo um pouco, primeiro, o papel de coordenação da União e dando uma linha mestre de integração das políticas de segurança pública. Então, a lei vai trazer uma série de obrigações relacionadas a estabelecer uma política, ter um plano, que esse plano seja adicional, requisitos mínimos que tanto União quanto Estados e municípios devem fazer, mas a pedra de toque do SUSP é a integração interfederativa. E o conceito, ele é mais prevenção ou ele atua no pós? Você mencionou agora a questão das guardas municipais e tem, por exemplo, um projeto de lei em andamento para armar as guardas municipais. Em que sentido que a gente deve ir? Olha, a gente tem, acho que hoje, uma compreensão ampla de que segurança congrega tanto prevenção quanto repressão qualificada, né? Se a gente atua só em um dos lados, o resultado é ruim, né? Um equilíbrio dessas duas ações que de alguma forma possibilita ali alguma política de sucesso na segurança pública. E as guardas nisso têm um papel bastante importante. A Constituição, ela permite que os municípios criem guardas, né? Não é uma obrigação. A gente tem hoje cerca de 1.500 municípios com guardas e a gente tem hoje já muitas guardas armadas, muitas guardas não armadas. Isso é uma opção ali do próprio gestor local, né? A gente teve municípios, inclusive, que já fizeram plebiscito para a própria população determinar se quer a guarda armada ou não armada, né? O que a gente percebe é que ser armado ou não é um fator que sim, principalmente nas cidades mais violentas, auxilia no trabalho da guarda, né? Mas mais importante do que a arma ou não arma, né, é a guarda ter a clareza ali do seu papel, principalmente na prevenção e na atuação com a comunidade. Porque a guarda, ela está muito perto, inclusive, da escola quando acontece uma emergência, né? E a gente vê explodindo os índices de ataques nas escolas pelos próprios alunos, por bullying, etc. Isso, a guarda ela é fundamental. A guarda tinha quando o Montoro era governador de São Paulo, ele dizia que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas residem no município, né? No final é na porta do prefeito mesmo que as pessoas vão bater quando tem algum tipo de problema na cidade, não importa de quem ele seja a competência, né? E a guarda, ela traduz muito isso, é ela que está no cotidiano vivendo essa aproximação com a vida daquela cidade, ela quem conhece a dinâmica daquele município, né? E esse papel, esse conhecer, esse fazer, dá para ela um papel muito sensível, muito importante ali na segurança. E acho que essa questão que você traz da escola é uma das possibilidades que a gente vê de atuação muito relevante da guarda. A gente tem guardas, por exemplo, hoje, assim como PMs também, né? Mas guardas fazendo rondas escolares e dando resultados importantes na prevenção. A gente tem guardas trabalhando hoje com as patrulhas Maria da Penha, né? Fazendo monitoramento de mulheres que têm medidas protetivas, o que também é muito relevante. Então, elas estão ali achando um papel, um nicho de atuação que é bastante importante para ajudar a gente no enfrentamento a esses índices. E dá para discutir segurança pública deslocado do eixo educação, nível de emprego? Vou citar um exemplo. O Brasil tem um índice muito desigual de classe social. Assim como o índice que a gente vê na África do Sul. Os dois países são muito violentos. Parece que ele facilita com que a gente chegue lá na ponta, falta de segurança pública. Como discutir políticas de prevenção de saúde pública, de segurança pública, tudo desvinculado da área de educação? É possível isso? Não, não é possível. Eu acho que essas áreas básicas de Estado, né, como você mencionou, educação, saúde, segurança, de alguma forma elas têm que ser absolutamente integradas, né? A gente tem que pensar elas em conjunto. Mas acho que tem uma coisa interessante acontecendo no Brasil que a gente precisa pensar, que é assim, a desigualdade de fato ela é um fator muito relevante para a gente pensar a questão da criminalidade, da violência, né? Mas eu não posso puxar
levar esse raciocínio a um ponto que ele chegue, por exemplo, como algumas pessoas fazem, numa certa criminalização da pobreza. Porque não é disso só que se trata o crime e a violência no país, né? Sim, mas digo, a falta de oportunidade para o jovem, né? Sim. E aí a gente já entra em outro assunto, crime organizado. Exato, era aí mesmo que a ideia era chegar, né? Quando a gente está falando de crime organizado, a gente está falando de um crime que não necessariamente tem uma base social relacionada à desigualdade, mas que sobrevive também por conta dela, né? Por exemplo, como você mesma mencionou, esses jovens, muitas vezes, que não têm acesso ao mercado de trabalho, o que chamavam dos meninos nem, né? Que nem estudam nem trabalham, né? Que de alguma forma ficam ali dando sopa para que o tráfico de alguma forma consiga regimentar eles para suas fileiras aí de atuação, né? Então, de fato, eu acho que assim, a gente tem que imaginar políticas sociais, isso é fundamental, né? Políticas de distribuição de renda, de acesso à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, enfim, à saúde, questões relacionadas até mesmo à gravidez na adolescência, enfim, tem uma série de assuntos. Mas, por outro lado, a gente tem que também investir na segurança stricto sensu, digamos, né? Que é a qualificação das forças policiais, da investigação, da inteligência, para que de verdade a gente chegue aí nesse enfrentamento ao crime organizado. Agora eu vou fazer uma provocação. A gente viu nos últimos meses notícias de que o crime organizado estava mais antenado do que a polícia. Tinha mais informação, tinha informação, inclusive vazando em rede social, tinha informação sobre fugitivos que a polícia às vezes tinha 2 dias depois. Como combater o crime organizado no Brasil, já que a polícia parece que ainda não é integrada? Eu acho que a gente tem muitos desafios de integração, né? A gente tem desafios de integração de sistemas, por exemplo, e esse é um dos desafios do SUSP, né? Conseguir, por exemplo, que esses dados do Cinesp que a gente acabou de mostrar, eles sejam dados cada vez mais robustos, né? Que as secretarias de segurança produzam cada vez mais informações, mas que essas informações sejam compartilhadas e, mais do que isso, se transformem em conhecimento que possibilite aí a qualificação da atuação policial na ponta. Mas é um sistema único online ou ainda precisa de requerimento para ter informação do estado tal? Hoje é um sistema online, os estados alimentam, a gente desde o ano passado tem o Cinesp VDE, que é um validador de dados estatísticos que mensalmente a gente está alimentando, isso é um painel no site do Ministério da Justiça com os principais indicadores, são 28 indicadores, mas ainda a gente tem muito trabalho para fazer. Para além das estatísticas, também a questão da integração dos dados que eu digo que são os dados operacionais, os dados de inteligência, né, o diálogo mesmo das redes dos profissionais de segurança pública, né? E acho que a gente vem de alguma forma fomentando isso. Hoje no Ministério da Justiça, por exemplo, a gente tem ali os gestores de inteligência que são articulados pelo Ministério da Justiça. Na minha área especificamente, as delegadas que trabalham com enfrentamento à violência contra a mulher, a rede de qualidade de vida dos profissionais de segurança, que é um assunto relevante também para a gente pensar, né? Então, a gente articula muito essas redes para possibilitar que os estados e a União e os municípios, quando pertinente, se integrem de uma forma mais coesa. Vou aproveitar agora o seu gancho da violência contra a mulher para pedir a arte que a gente preparou sobre esse assunto. Então, a gente tem um dado estarrecedor que mostra que a violência contra a mulher tem aumentado, não para de crescer. Rio de Janeiro, de novo, no topo, seguido por São Paulo, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Fortaleza, Campo Grande, Campinas, Foz do Iguaçu, São Bernardo do Campo e São Luís. A gente vê que as estatísticas mostram que o crime aumentou, todos os tipos de violência contra a mulher. Minha primeira dúvida é, as mulheres denunciam mais, há mais esclarecimento, há mais eficiência do controle da informação ou o crime aumentou? Ou tudo isso junto? Eu acho que talvez tudo isso junto, mas de fato o crime aumentou, né? A gente tem aí um aumento consistente na questão dos feminicídios e acho que esse aumento a gente olha para ele com 2 olhares, né? O aumento propriamente dito e o como a gente está conseguindo construir políticas mais eficientes na redução de homicídios, que vem caindo
desde 2018, né? Mas a gente não está conseguindo ainda ter no país como um todo esse mesmo resultado no que diz respeito aos feminicídios, né? E os feminicídios, eles são, assim, um tipo de crime muito particular, né? Porque a gente está falando de crimes que envolvem relações íntimas na grande maioria das vezes, né? As mulheres no Brasil são assassinadas pelos seus companheiros, pelos seus ex-companheiros, né? Maridos, namorados, ex-maridos, ex-namorados. Então é uma questão que é muito grave. Quer dizer, se a gente tem um senso comum de que a casa deveria ser o lugar onde a gente se sentisse seguro, para muitas mulheres é o inverso. A casa é o lugar onde elas não se sentem seguras, né? Onde está o risco, muitas vezes. É porque, como mulher, eu acho que a gente sente, né, que a gente vai ocupando espaços, inclusive de poder. É natural, a gente vai naturalizando e parece que a violência é uma medida corretiva. Não, você não pertence a esse lugar, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Não seria necessário também que governos, principalmente a esfera municipal que está junto do cidadão, que o governo trouxesse o homem para dentro dessa discussão, para que houvesse uma campanha de conscientização? Existem iniciativas importantes que são homens agressores que são convidados e participam muitas vezes de redes de conversa, por exemplo, que buscam de alguma forma desconstruir, né, esse machismo, essa relação que é uma relação muito violenta. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive num país em que o machismo é estruturante de alguma forma, né? E é estruturante a ponto de que as pessoas... Esse final de semana eu estava muito estarrecida com o caso de um fisiculturista que agrediu a esposa e no final leva ela para o hospital dizendo, olha, ela caiu, se machucou, ela está com traumatismo craniano, não sei quantas costelas, enfim, um caso super drástico, né? E você fica olhando e falando, cara, é isso, é na relação íntima, na relação de afeto dentro da sua casa que está o maior risco, né? Então eu acho que sim, eu acho que esse papel de alguma forma de um maior protagonismo da mulher de alguma forma alcançando aí, né, saindo para trabalhar, tendo seu poder, seu dinheiro, evoluindo na carreira, talvez esteja gerando algum tipo de questionamento, mas esse questionamento não pode virar violência, né? E essas estruturas estatais de enfrentamento à violência contra a mulher são muito importantes, né? Na segurança, basicamente, a gente está falando das delegacias especializadas, né? E das patrulhas Maria da Penha, que tem um trabalho de prevenção muito bonito que estão realizando nos estados e nos municípios. Nesse assunto eu tenho tantas perguntas para fazer, mas eu vou tentar focar. A medida preventiva, ela está no lugar certo? Olha, a medida preventiva, ela tem de fato hoje conseguido evitar muitos feminicídios, né? Principalmente nesses lugares em que há a Patrulha Maria da Penha que monitoram essas medidas preventivas, né? Então as patrulhas vão lá, visitam essa mulher, muitas vezes ela tem o botão de pânico, se esse agressor se aproxima num determinado perímetro, isso já dá um alerta, a patrulha vai, intervém. Agora, o que a gente tem ainda, que é uma coisa que me preocupa muito, é que apesar de eu acho que as mulheres estão denunciando mais também, mas as mulheres ainda têm muita dificuldade de denunciar. É uma coisa que a gente tem desde as situações em que mulheres normalizam essa violência, é como se a violência doméstica em alguns casos fizesse parte. Algumas mulheres ainda acham que é assim que a relação se dá, né? Não entendem muitas vezes, não percebem o quanto elas estão sendo vítimas de violência, né? Então, acho que o estímulo a identificar uma situação de violência, que não é só a física, é a psicológica, inclusive, né? Mas identificar essa situação de violência, denunciar essa violência e manter essa denúncia. Que tipos de leis que a gente pode fazer para reforçar uma mudança cultural? Porque parece que muda um pouquinho, 2 passos para frente, um passo e meio para trás. A mudança é muito lenta. Você sabe que hoje, eu acho que a questão nem é mais tanto de lei. Eu acho que a gente está com um arcabouço normativo no país, nos últimos anos, que de alguma forma dão conta, né, no que uma lei dá conta de fazer, né, na questão da violência contra a mulher. O que a gente não tem ainda é, primeiro, uma grande capacidade de implementação do que essas leis propõem de alguma forma, né? Então a gente tem ainda, por exemplo, delegacias da mulher que não abrem 24 horas todos os dias, é difícil, às vezes você tem acesso, né? Então eu acho que tem uma questão da implementação da política, do investimento, o investimento que sempre falta. É como se o cobertor é curto, né? Eu acho que lá no Ministério a gente tem privilegiado isso. O Fundo Nacional de Segurança Pública prevê que a gente invista 5% do fundo todo ano
no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente vem nesses últimos 2 anos investindo 10% do fundo, quer dizer, o dobro do que a lei prevê, né? Mas ainda assim faltam recursos. Mas acho que mais do que isso, eu acho que são questões hoje, eu imagino, muito mais focadas na educação, em campanhas educativas, né? Isso talvez seja algo que a gente devesse pensar com um pouco mais de cuidado. Quanto que o Brasil precisaria investir? Quanto que ele investe do produto interno bruto e quanto ele precisaria investir se a gente fosse adotar alguma outra nação com o tamanho do Brasil, uma política de segurança pública que você considere de sucesso, por exemplo? Eu não consigo te dar esse número. Eu, aliás, desconheço estudos que tenham chegado nesse número, né? A gente consegue ter uma percepção de que a gente tem no todo, considerando os investimentos dos estados, dos municípios e da União, a gente ainda deveria ter mais recursos investidos. Eu vou te dar um exemplo, que é o próprio Fundo Nacional de Segurança Pública, né, que desde 2018 tem um lastro orçamentário, é uma parte da arrecadação das loterias, né? Quando a gente joga na loteria, a gente está auxiliando o Fundo Nacional de Segurança Pública, mas ele é um fundo hoje 90 vezes menor do que o Fundo Nacional de Saúde, né? A gente está falando de um fundo de 2 bilhões. É um fundo 5 vezes maior do que ele era quando eu trabalhei no governo em 2014, 10 anos atrás. Então, de fato, ele aumentou muito. Mas quando a gente pensa, hoje ele está por volta de 2 bilhões, quando a gente pensa 2 bilhões divididos, além do que o próprio Ministério faz, pelos 27 unidades da federação, né, a gente está falando de um recurso que é um recurso pequeno, né? Então, a gente está ali pensando estratégias, inclusive, para potencializar esse recurso, né? Já que ele é pequeno, a gente tem que garantir que ele tenha o máximo de efetividade no uso, né? Então, acho que esse é um desafio que hoje o Ministério está olhando com mais cuidado. A gente teve uma política recentemente criticada e elogiada ao mesmo tempo em relação a São Paulo, que foi o uso de câmeras acopladas aos uniformes dos policiais. Houve uma redução drástica de violência. Claro, ele não pode desligar a câmera durante uma abordagem, mas ao mesmo tempo, gestores acham que não é por aí, que a informação não deve ser tão digital, tão digitalizada. Qual a sua opinião? Olha, a gente tem um projeto importante de câmeras no Ministério da Justiça e que a gente começou, inclusive, estudando todas as pesquisas que avaliaram o uso de câmeras, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? E todas elas vão mostrar uma série de consequências benéficas para o uso de câmera. E o que é mais interessante é que elas não são consequências benéficas só do ponto de vista da redução da violência policial, o que já é muito importante. Também é um comprovante para o policial. Também para o policial, exatamente. É um instrumento de proteção do policial, né? Tem um coronel que trabalha conosco que conta sempre um caso lá de São Paulo também, de uma policial, ela era baixinha, foi abordar um cara, o cara veio com tudo para cima dela, ela só fez assim e ligou a câmera. Na hora, o comportamento dele mudou. A câmera intimida também as pessoas que vão desrespeitar o policial ou que podem ir para cima do policial. E mais do que isso, elas produzem evidências do que aconteceu, né? A cadeia de custódia, a prova mesmo, né? O valor probatório daquelas imagens. Eles nos auxiliam a saber o que aconteceu ali naquela ocorrência. E você sabe que hoje a gente tem todos os estados do país já, de alguma forma, estudando esse assunto da implementação de câmeras. Acho que não tem volta, a tecnologia não tem volta. Não tem volta. É melhor se juntar e aprender. E temos, inclusive, guardas municipais hoje, que fazem ótimos usos das câmeras. Eu voltei recentemente de Curitiba, onde a gente tem uma guarda que faz um uso profissional importante das câmeras. Então, acho que, de fato, é o caminho, né? Por isso, porque garante todo mundo, né? É um jogo de ganha-ganha. Hoje, com alguma resistência, é uma novidade, mas acho que a gente vai vencer essas resistências. A gente está quase no finalzinho do programa e eu queria falar sobre o sistema prisional brasileiro, que parece um espelho da falta de oportunidade no Brasil. Eu acho que a gente tem um paradoxo no Brasil, né? A gente tem, ao mesmo tempo, um dos países que mais prende no mundo e uma grande sensação de impunidade. É uma coisa que é uma conta que no final quase que não fecha, né? E quando a gente vai ver o perfil dos presos brasileiros, de fato, além de ele ter quase que um nome, né? Ele é jovem, negro, homem, né? Com baixa escolaridade muitas vezes, mas mais do que isso, quando a gente vai olhar o crime que eles cometeram, na grande maioria das vezes a gente está falando de crimes que não são os homicídios, por exemplo, que não são os crimes mais graves, né? Então acho que tem uma questão que talvez também seja
seja estrutural em relação a como funciona a lógica da justiça criminal e do sistema penitenciário, e hoje o Ministério está, em conjunto com o Supremo, desenvolvendo um grande plano novo, né, relacionado ao sistema penitenciário. Enfim, teve uma decisão do Supremo que deu um prazo, vem um plano novo por aí para a gente tentar, de alguma forma, mudar esse estado de coisas, né? A gente tem um sistema penitenciário que, de fato, não seja, como hoje muitas vezes ainda é, um depósito de pessoas, né, que sai de lá muitas vezes piores do que entraram, né? A gente está imaginando ali estratégias para que as pessoas possam sair com maior aptidão para uma reinserção social a partir de oportunidade de emprego, de escolaridade. Então, eu acho que tem ainda um desafio grande nessa pauta que o país, de alguma forma, precisa dar conta. E para a gente terminar, eu falei na introdução sobre o controle ou descontrole de armas. Qual a sua posição? O Ministério, o governo tem uma posição clara sobre isso, né? O próprio presidente Lula já na campanha expressou isso claramente. A gente teve um momento de grande descontrole de armas de fogo no país. Isso gerou uma série de problemas. A gente tem, enfim, auditorias do TCU que estão mostrando, inclusive, a fragilidade dos próprios instituições públicas no controle de armas de CACs que estavam migrando para o crime organizado. E uma das primeiras medidas do governo no ano passado foi exatamente editar um decreto recolocando o assunto controle de armas de fogo no próprio lugar. Acho que num lugar mais apropriado, né? Acho que tem uma questão que, assim, independentemente da posição pessoal, né? Sou a favor de facilidade no acesso ou não sou a favor, acho que tem um mínimo de consenso que o Estado precisa ter um controle maior de que armas são essas, onde elas estão, quais pessoas podem de fato ter acesso às armas de fogo, né? E acho que nesse último ano e meio aí, o governo vem atuando mais fortemente para retomar esse controle, tirar armas ilegais de circulação, né? E reduzir também o potencial bélico das armas que estão circulando. Queria te agradecer muito pelos esclarecimentos aqui no Ponto de Vista. Obrigada, Aline, eu que agradeço. Eu conversei com Isabel Seixas de Figueiredo, diretora do Sistema Único de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia no Ponto de Vista. Até o próximo programa.